Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui na Igreja do Paraíso, sem a presença dos irmãos. Estamos sós nesse local, com aquele que está nos ajudando na transmissão, mas isso não impede que nós falemos mais uma vez de coisas muito relevantes à nossa fé, particularmente para você que está aí em casa nos assistindo e tem tantas indagações, tantas dificuldades num momento como este. Gostaríamos de falar hoje à noite sobre a palavra de Deus que não falha, a palavra de Deus que não volta vazia, a palavra de Deus que é a verdade conforme o próprio Deus a intitulou e Jesus Cristo confirmou, dizendo exatamente isso: Pai, a tua palavra é a verdade. Quero introduzir o assunto lendo um texto que está na carta de Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4. Tito, carta no Novo Testamento, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir. Prometeu que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nas palavras de Paulo, fica bem claro, fica patente que a verdade, a palavra de Deus está relacionada diretamente com isso que ele deseja. Ele chama de verdadeiro filho e ele deseja graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Graça e paz são palavras comumente usadas no cumprimento entre evangélicos de muitas denominações. Muitos se cumprimentam, graça e paz, meu irmão. E o que se entende que está incluso nessa afirmação? Que nós desejamos que a pessoa esteja usufruindo da graça do Senhor, portanto ela esteja fazendo uso dos meios da graça de Deus ensinados na sua palavra, e que a paz do Senhor, em consequência disso, esteja presente todos os dias, em cada momento da vida desta pessoa. Mas Paulo, ao escrever para Tito, diz aqui que no tempo devido Deus manifestou a sua palavra. E eu queria que você começasse a pensar nisso. Há tempo próprio para todas as coisas. E a palavra de Deus nos chega sempre no tempo oportuno. Espere por isso. Espere que Deus fale com você. Saiba que Ele fala com aqueles que estão dispostos a ouvir, e com toda certeza, isto Deus vai fazer no tempo próprio, no tempo devido. Não que a palavra de Deus tenha tempo indevido, mas é a palavra certa, a aplicação certa, a motivação correta, a base correta para as suas decisões, para o momento que você passa, para a continuação da vida. Então ele diz: em tempos devidos ele manifestou a sua palavra. Nós vamos abordar hoje uma das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, que é a veracidade da palavra, e que é o fato de que a Bíblia ser a palavra revelada, a palavra escrita de Deus para nós. A maioria das denominações chamadas, ditas evangélicas, tem na sua fundamentação de fé, na sua declaração de fé, que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. O que significa isso? Significa dizer que aquilo que não está na Bíblia não pode ser imposto como uma regra de fé. Há muitas coisas boas escritas, há bons livros, há boas mensagens na internet que você vai encontrar, tudo muito bom para nos inspirar, mas a nossa tomada de decisão, a decisão de o que está certo e o que não está, tem que proceder da palavra de Deus, que não sofre variação alguma. Então, como diz a nossa declaração de fé, nós cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e do Novo Testamento dados por inspiração divina. A afirmação diz o seguinte: entendemos que todos os 66 livros foram inspirados por Deus
dentro do coração e da mente daquelas pessoas que os escreveram, para que chegasse até nós da maneira que eles foram escritos, como eles foram inspirados. E esta inspiração não é daquele tipo poético. Hoje eu estou inspirado para escrever uma poesia. Hoje estou inspirado para pintar um quadro. Hoje estou inspirado para compor uma nova música. Não. Essa inspiração é algo que vem de Deus. Não é uma possessão, não é um domínio direto da parte de Deus, mas uma inspiração profunda e que, como nós vamos ver em textos mais para frente, vem diretamente da comunhão de uma pessoa, uma comunhão profunda de uma pessoa com Deus, de maneira que ele saiba discernir aquilo que é Deus falando com ele, das outras vozes, das outras inspirações, dos outros pensamentos que lhe vêm. Então diz aqui também que esta Bíblia, esta palavra de Deus, que nós aceitamos como inspirada plenamente, revela sem erros a vontade de Deus a nosso respeito, em tudo o que é necessário à nossa salvação, de maneira que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. Entendemos que a Bíblia não contém erro algum. Ela é a palavra de Deus de ponta a ponta e ela não tem erros, como diz aqui, em tudo que se refere à nossa salvação. Ou seja, qualquer pessoa que, com intenção de encontrar o caminho da salvação e a explicação para a salvação, pegue a Bíblia com esta atitude de quem está lendo algo que é a palavra de Deus, vai encontrar seguramente a informação completa e sem erros sobre o caminho de salvação. Ela pode ser limitada no que se refere à nossa linguagem, a língua portuguesa. Hoje mesmo estávamos assistindo uma classe de escola dominical de manhã, em que a professora bem abordou que uma pergunta é feita para o apóstolo Pedro, por Jesus, e na nossa tradução está assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes. No entanto, no original, a palavra que é usada para o verbo amor é: Pedro, tu me amas? Ágape, tu me ágapes. Ou seja, Pedro, tu me amas com o meu amor por você, com este amor que não quer nada em troca, que se dá por inteiro. E Pedro então responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que a resposta do amo dele, nas 3 ocasiões, foi: Senhor, tu sabes que eu tenho um profundo sentimento de amizade por ti, eu gosto muito de ti, mas ele não chegou ao ponto de dizer eu amo, porque ele tinha um entendimento. Então, na nossa linguagem, está lá as 3 traduções como amo, mas estão disponíveis os originais para que esta dúvida seja tirada, e é por isso que nós confiamos em escritores, em pessoas, em estudiosos, em teólogos e nos próprios livros que estão à nossa disposição, para que saibamos destes pormenores. Mas isso não muda, isso não inviabiliza, isso não invalida nenhuma passagem bíblica. Todas elas são dadas por inspiração de Deus. Então, como eu li, Paulo escreve para Tito que houve um tempo próprio em que ele recebeu esta palavra. E eu espero que hoje esta palavra esteja chegando ao seu coração, à sua mente, à sua casa, exatamente para dirimir dúvidas, para desfazer qualquer tentativa de engano vinda do reino das trevas, ou quem sabe de experiências religiosas anteriores, que você conheça assim a palavra de Deus. Então, como a gente tem feito nos últimos domingos, quero que você vá pensando e já vá respondendo aí algumas perguntas. Por exemplo, como é que você lida com verdades distintas? Porque você tem amigos que um faz uma afirmação e outro faz outra. E um diz, não, isso aqui é a verdade absoluta. E o outro vem e diz, não, a verdade absoluta é essa que eu estou falando. A psicologia explica que cada um tem a sua verdade, seria melhor dizer a sua realidade, a sua visão dos fatos. Mas nós cristãos entendemos que há uma verdade absoluta sim, e ela é exatamente a palavra de Deus. Mas a minha pergunta para você é, como é que você lida com isso? Quando alguém chega com outra opinião e tenta impor ou apresentar esta opinião como sendo a verdade. Nós temos passado por dias em que descobrimos que muita gente tem uma falta de sabedoria muito grande. Portanto, não vão a Deus, porque a Bíblia diz que quem necessita de sabedoria, peça a Deus que dá essa sabedoria. Mas quando eu vejo pessoas agindo como elas estão agindo, discutindo estas opiniões, estas posições filosóficas, ideológicas, esse tipo de coisa, e brigando quase com outras pessoas como se aquilo fosse uma verdade absoluta, eu pergunto para você, como é que você lida
com verdades relativas, verdades distintas. E se você tem na sua vida uma verdade absoluta, ou você acha que tem sempre razão? Porque nós temos esse problema também. Nós conversamos entre nós e ele pensa assim, mas eu é que tenho razão, eu que sei. Por causa da experiência que nós tivemos, por causa da nossa procedência, por causa talvez de alguns estudos em que nos aprofundamos, mas o outro tem os seus estudos, o outro tem outra referência, outro referencial, enfim, e às vezes vamos ouvindo opiniões diferentes. Mas é importante nós, povo de Deus, descobrirmos se esta opinião está baseada na palavra de Deus e se ela vem de uma interpretação correta, adequada, boa, teologicamente bem fundamentada da palavra de Deus. Vou começar perguntando para os meus colegas aqui, quando você responde, a respeito de lidar com verdades distintas, se já tiveram dificuldade, se isso para eles é tranquilo, como é que lidaram com isso? Vou perguntar aqui para o meu irmão Nerivelto, como é que tem feito com isso? Porque, aliás, pastor Nerivelto, eu estava conversando com ele antes de começarmos a mensagem aqui, nós três já passamos por assim dizer, do que pode se considerar metade da vida. Já chegamos aí numa idade em que, mesmo que fôssemos até o limite que a Bíblia aponta como sendo, nós já passamos da metade. Mas nós já vimos coisas serem mudadas, coisas que eram verdades que foram apresentadas, que foram ensinadas, que foram reforçadas por diversos professores, mestres, e depois mudaram, até leis que mudaram. Pastor Nerivelto. Muita propriedade, realmente, pastor, nada fica como era, sempre está mudando, sempre precisa de algum adendo, de alguma reforma. Já a palavra de Deus, ela é perfeita, por isso Jesus Cristo afirmou taxativamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Viver bem aqui para ter acesso à vida eterna. O Salmo 119, 96, eu acho muito interessante. A palavra de Deus diz: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, ou seja, as coisas humanas têm o seu limite, mas a palavra do Senhor é ilimitada. O que é interessante é que ela é imutável, ela não envelhece, ela é contemporânea até o dia de hoje, mais do que o jornal, como dizia José Ulisses, nosso grande amigo, que o jornal que vai sair amanhã. Então nós temos que buscar em Deus, os homens têm que buscar em Deus, voltar os passos, se converter, porque Provérbios 14, 12 diz: há caminhos que aos olhos dos homens parece perfeito, mas ao final são caminhos de morte. É morte do que é ético e moral, morte dos relacionamentos e tantas outras coisas. Então Deus, o caminho de Deus é perfeito. Glória a Deus, Glória é verdade, é isso mesmo. Pastor Horácio, faz muito tempo que o irmão descobriu uma verdade absoluta na vida. Quanto tempo faz isso e qual foi a mudança que isso causou na sua vida, na sua família, no seu procedimento? Porque às vezes as mudanças são boas num aspecto, mas elas trazem dificuldades em outro aspecto. Não tem esse tipo de experiência? Tenho sim. Aquela verdade verdadeira pela qual a gente acaba encontrando e conhecendo, que foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse que as minhas palavras, o mundo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus, sendo o verbo da vida, o logos, aquele que é, pelo qual ele existe, sempre será uma verdade absoluta, porque eu posso confiar nessa verdade. E quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu sempre tive por princípio seguir o que está escrito na palavra. Às vezes não é muito fácil, mas quando nós estamos de fato buscando viver a palavra de Deus, como a irmã Keila mencionou aqui nos comentários, dizendo que se submete à palavra, desde o começo da minha conversão eu me pautei a minha vida nessa verdade. Eu creio que é a verdade absoluta, a verdade que a palavra de Deus tem algo para nos ensinar e também para trazer à nossa vida um direcionamento. Ele é luz para o nosso caminho, né? A palavra de Deus e também lâmpada para os nossos pés. Eu sempre gosto de usar essa expressão lá do Salmo 119, que quando ele fala de lâmpada é algo que está aqui ao meu redor, onde eu posso ver, e luz é onde me direciona, me traz um caminho onde eu devo percorrer. Então, isso mudou a minha vida. E quando às vezes eu tento entrar numa mentira, porque nós somos
pegos, né, de vez em quando em tentar falar meia verdade. Mas quando eu penso que a verdade absoluta está me direcionando, me dirigindo, eu tenho que estar atento, porque o Espírito Santo, como a palavra mesmo diz, que é a espada do Espírito e a palavra de Deus, o Espírito Santo dá um toque para você e fala assim, ó, não vai por aí. O que você está fazendo está fora do que está na palavra de Deus. Então eu vejo assim que a partir do momento que eu aceitei a Jesus, submeti a palavra tem sido o meu norte, tem sido a minha direção. Agora, essa questão das verdades relativas, né? Eu me lembro que depois que eu me converti, eu passei a ter uma dificuldade razoável, né? Com colegas, com amigos. Eu sei de pessoas que têm problemas com a família por causa de afirmações e tal. No entanto, eu não sei se essa foi a experiência de vocês também, a própria palavra traz a sabedoria para lidar com essas divergências, para lidar com essas questões e nos dá uma argumentação adequada. Os irmãos têm essa experiência também de que, embora tenha criado problema, dificuldade, família, ou com amigos, ou com colegas de trabalho, também, por outro lado, dá a sabedoria para responder? Ah, com certeza, pastor. E isso nos alegra muito, porque a gente vê a diferença em nós, o que éramos e o que agora estamos trilhando, buscando a perfeição dia a dia. E isso reflete positivamente, pautado pela palavra de Deus. A gente tem prazer em dizer, olha, eu fazia isso, não faço mais. Eu dizia que amava e traía, mas eu não faço mais isso, porque isso era, revoltante. E era uma coisa que feria tanto a mim como aquele que está próximo de mim. Então é muito maravilhoso dizer realmente a verdade. É fácil, num ponto de vista meu, o problema, até estava conversando com a minha esposa hoje, é ver tanta injustiça. A gente precisa tomar cuidado para não trocar os pés pelas mãos, porque a gente acaba dando resposta à altura, quando não é para fazer isso. Nós temos que atraí-los, contar com a simpatia de todos. Mas é possível sim ir buscando essa perfeição dia a dia, santidade mais e mais. Amém. Eu tenho assim, pelo tempo de conversão e tudo mais, e estou aprendendo ainda muitas coisas, e eu lembro que no começo da nossa caminhada cristã, a gente se deparava com situações até mesmo constrangedoras, questionamentos em relação à sua fé. E quando você tem a sua fé pautada na palavra de Deus e ter humildade em reconhecer que muitas coisas não estão claras, porque você é colocado em situações, né, que mas você não precisa agir assim, você está sendo radical, você está sendo muito religioso, e às vezes a gente não tem resposta para algumas coisas, e a única coisa que eu peço a Deus é sabedoria, e é lógico, fazer como aqueles de Bereia, ver de fato aquilo que eu estou aprendendo, se de fato é aquilo que Deus está falando. Só que tem coisas que estão ocultas ali que você não sabe, só você buscando, lendo a palavra de Deus, que Deus dá um entendimento para você realmente fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, e não aquilo que é relativo àquilo que eu acho, que eu penso. E tem coisas que eu falo assim, Deus, eu não sei se estou pensando de uma maneira correta ou não, mas eu creio que a tua palavra me orienta a fazer assim. E muitas coisas, muitas decisões, é muito fácil você falar assim, eu faço de acordo com o que está na palavra. Mas será que o que está na palavra realmente é o que Deus está querendo de você, ou é aquilo que você está fazendo do seu entendimento? A sua interpretação. A sua interpretação e tal. Então, devemos fazer como os de Bereia. Alguns irmãos colocaram aqui, você verificar, de fato, aquilo lá está de acordo com a vontade de Deus e ter disposição de obedecer. E muitas vezes a gente é tentado a desviar-se do caminho, mesmo sendo meia verdade. Às vezes o pessoal sempre vem com uma meia verdade e fala assim, não, mas Deus fala isso para você fazer e não aquilo outro. E a gente tem que estar atento, e por isso a necessidade de você conhecer a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus mesmo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade qualquer dita por homem, mas é a verdade dita pela boca de Deus. Essa passagem é interessante, porque Jesus ele define duas verdades, mas não verdades relativas. Ele diz,
para o Senhor, não é? Quando ele está orando lá, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No entanto, ele se apresenta também como a verdade, o que faz a gente entender essa identificação de Jesus com a própria palavra, a palavra escrita. A Bíblia que nós temos é a palavra revelada de Deus, a palavra escrita e inspirada, e nós temos a palavra viva, que é o Senhor Jesus, que veio ao mundo para nos dar vida. A Bíblia diz que ele estava presente lá no momento da criação, ele é o verbo vivo através do qual as coisas foram feitas. E esse verbo vivo que é Jesus se fez carne. São afirmações fortes que a Bíblia faz e que nós entendemos serem extremamente verdadeiras. O irmão estava falando, me fez lembrar um caso no Antigo Testamento muito interessante, de uma pessoa que queria que a outra falasse um determinado assunto de uma determinada forma, e essa pessoa respondia aquilo que Deus tinha falado, que eram Balaque e Balaão. Lembra daquela ocasião? E eu fiz essa marcação do texto aqui, em que Balaão responde para Balaque o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Portanto, porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Esta afirmação de Balaão, porque ele vinha falando as coisas como Deus mandava ele falar, não é? É uma base, é um princípio vivo, extremamente forte da nossa fé. Nós cremos que Deus fará aquilo que ele disse que iria fazer. Portanto, quanto mais nós nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus, tanto mais somos alvo desta graça de Deus, dessas promessas de Deus. Passando aqui para o Novo Testamento, novamente, né? Lucas capítulo 24, versículo 44, apresenta o seguinte: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Então o assunto são as palavras. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, palavra, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Jesus mesmo está reafirmando aqui a veracidade da palavra e a necessidade de nós olharmos para a palavra escrita, revelada, inspirada de Deus, para pautarmos a nossa vida nessas decisões, porque ele mesmo diz: olha, tudo estava lá escrito, tudo de acordo com o que está acontecendo, no que se referia à vida dele, dizendo: estava escrito que eu iria padecer, que eu iria morrer e queria voltar ao terceiro dia. Tudo se cumpriu do jeito que estava escrito. São muitas as promessas, são centenas, chega a passar desses números a quantidade de promessas, de profecias do Antigo Testamento relativas a Jesus e que se cumpriram na pessoa dele. Então, embora muita gente tenha dificuldade de entender Jesus como sendo o Messias, o Cristo, o servo, o sofredor prometido, a própria Bíblia assevera isso e dá garantias, dá provas internas de que isso é verdade. O apóstolo João diz o seguinte: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, dizendo aqui, ele afirma: olha, a Escritura não pode falhar. Ele está falando de outro assunto, mas eu queria pegar esta expressão, esta afirmação de João: a Escritura não pode falhar. Pastor Everton, já falhou alguma vez? De modo Nunca. A Escritura, mas o irmão já falhou? Eu já falhei. E a sua palavra já falhou? Já. Momento, sua palavra já falhou alguma vez? Muito. Muito. Já falharam com você muitas vezes? Já. Muitas vezes. Palavras. Pois é. A Bíblia já falhou com o irmão alguma vez? Não. Com toda certeza. Posso fazer a mesma afirmação. Pergunto para você: já falharam com você? Você já falhou com alguém? Espero que você tenha tratado corretamente, se esse foi o caso, pedindo perdão, pedindo desculpas, ou, enfim, se arrependendo disso, como diz aqui que deve haver arrependimento. Mas a outra pergunta é: a Bíblia já falhou alguma vez com você?
eu garanto o seguinte: se alguém ficar com dúvida, é porque faltou alguma interpretação correta, algum entendimento, algum complemento da própria Bíblia, porque muitas pessoas extraem uma afirmaçãozinha lá de dentro e querem que aquilo signifique o que elas pretendem que significa, quando na verdade temos que lê-la no seu contexto, entender quem estava falando, para quem estava falando, qual era o momento que estava vivendo, por que é que estava sendo dito aquilo, e fazermos aí então a aplicação prática para as nossas vidas. Mas, como diz aqui, as Escrituras não podem falhar, graças a Deus. Paulo, mais uma vez, escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Bom pregador, bom pastor, você tem dúvida como escolher, como saber, será que eu estou numa boa igreja, será que eu devia fazer alguma coisa, tomar uma atitude, tal. Simples, descubra se ele está falando aquilo que ele recebeu da própria palavra de Deus e se ele está vivendo aquilo que ele diz ter recebido da palavra de Deus, e as coisas são coerentes. O que Paulo diz? Eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Páscoa está chegando aí, próximo final de semana, vamos celebrar. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, estava escrito. Então não há dúvida, aconteceu exatamente como estava escrito. E que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem dera todos nós pudéssemos associar aquilo que acontece conosco e acrescentar essa expressão, segundo as Escrituras. Eu fui para tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, conversei, falei, usei tal expressão e aconteceu isso segundo as Escrituras. Essa seria esse seria essa seria a pretensão da Bíblia quando ela se apresenta a nós como esta palavra infalível, imutável e que não necessita de modificações, de revisões, como a nossa própria lei sofre revisões. A última grande revisão da nossa lei maior aqui no país, em 88, né? Quantos questionamentos já têm sido feitos, quantas coisas as pessoas, não tem que legislar a respeito disso, porque está lá na Constituição de 88, mas isso aqui não foi tratado, isso aqui tem que rever, e quantas coisas, porque as pessoas querem rever as leis, infelizmente muitos com propósitos escusos, não é? E não para que as coisas sejam feitas como deveriam ser feitas, mas nós estamos falando aqui da lei de Deus que não pode ser revista. Como lemos lá no início, o que ele falou, é certo que ele falar. E como o pastor Écio mencionou agora há pouco, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em outra expressão, essa expressão está repetida nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas usam as mesmas palavras. Mateus 24:35, Marcos 13:31 e Lucas 21:33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E em Mateus também há o registro de uma outra expressão nesse sentido, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo vai acontecer do jeito que foi falado. Eu me lembro de um presidente que nós tivemos no passado, que teve a ousadia de, depois de assumir a presidência, por ter sido eleito, ele disse, agora esqueçam tudo que eu falei. Não sei se lembram disso, ainda bem que não é de agora, não é recente, então ninguém vai dizer que eu estou fazendo política. Lá atrás, não, esqueçam o que eu falei, e aí, como se ele tivesse o direito de simplesmente mudar tudo e agora tratar as coisas de uma forma totalmente diferente. Então qual é a sua experiência nesse sentido? Você tem aprendido a viver a palavra de Deus que não passa, ou tem procurado adequar a palavra de Deus à sua experiência, às suas necessidades, ao seu modo de vida? Vou parar um pouquinho aqui, ver se o pastor Écio tem algum acréscimo a fazer de alguém que tenha escrito, feito algum comentário ainda das outras perguntas. Alguém mencionou alguma coisa, pastor, que seria interessante nós passarmos para os irmãos? É apenas uma afirmação. Muitos aqui fizeram essa afirmação, que já falharam e que também já falharam com elas, né? E a verdade é que as pessoas, principalmente aquelas que estão no mundo e até mesmo dentro da igreja, né, tendem a falhar. E quando eu
pastor estava falando aqui das palavras de Jesus, quem não falhou com Jesus? Muitos falharam com Jesus, mas ele não falhou, porque ele foi até a morte, e até a morte de cruz, e ele continua sendo fiel. Ainda que a gente venha ser infiel, ele permanece fiel, e tudo aquilo que está escrito, para o nosso ensino está escrito, mas tudo aquilo que está escrito está acontecendo. E a gente tem visto isso de uma maneira mais próxima nos últimos tempos, aqui, nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu não sei se é porque a nossa idade vai chegando, mas a verdade é que a gente tem essa percepção de que o mundo está caminhando para aquilo que o Senhor tem falado, e nós devemos estar atentos. É isso mesmo. Nós lemos antes que Paulo escreveu a Tito, agora o que ele escreveu a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Então é necessário que eu saiba quem foi que me ensinou aquilo, de onde veio aquela afirmação e de onde esta pessoa tirou a afirmação, né? E que desde a infância sabes as sagradas letras, a Bíblia, que portanto que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que interessante. Educação na justiça. Deus está querendo entrar na sua vida, na sua casa, e tem permitido que alguns questionamentos profundos cheguem sobre a educação que nós recebemos, sobre as coisas que nos obrigam, que nos obrigaram outrora, que nos proibiram de fazer, sobre a relatividade dessas decisões, sobre as correções que foram feitas e sobre a justiça. Há justiça ou não há justiça? Podemos afirmar seguramente, a justiça existe para ser exercida e ser vivida, mas nós cobrimos a relatividade da interpretação das coisas, em que um defende, assevera, levanta-se, se arvora como sendo conhecedor da verdade e diz, não, o que a lei diz é isso. E o outro vem com a mesma intensidade e diz, não, o que a lei diz é aquilo. E a gente fica pensando, e aí? Aonde eu fico no meio disso? A Bíblia diz que nós podemos ser educados na justiça por conhecimento da própria palavra, como Paulo, de uma maneira bem simples, orientou a Timóteo, que buscasse e que se mantivesse nesta verdade absoluta e imutável e eterna que é a palavra de Deus. E o propósito, ele dá no versículo 17. Eu li 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14, e agora o 17, ele diz o seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu acho muito interessante isso, porque Deus não nos aperfeiçoa somente para as coisas espirituais, para as coisas relativas à pregação da palavra, para as coisas relativas ao ensino da palavra. Deus nos aperfeiçoa para toda boa obra. E toda boa obra é tudo aquilo que você tem oportunidade de fazer, que eu tenho oportunidade de fazer, dentro daquilo que Deus delegou ao homem. Ele diz, olha, está aqui a terra para vocês, cuidem da terra, façam com que ela multiplique, com que ela forneça aquilo para o que eu a criei, usem o que vocês podem extrair dela. E a Bíblia diz que ele nos capacita a sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu acho isso sensacional, eu acho isso maravilhoso, e você deveria se pautar nessa afirmação e descobrir que Deus traz este aperfeiçoamento da sua própria capacidade, dos seus estudos, das suas pesquisas, da sua experiência. Deus é quem faz essas coisas todas se tornarem perfeitas, graças a Deus por isso. Desde o mais iletrado até aquele que estudou mais, que fez o maior número de aperfeiçoamentos, de pós-doutorados e que é uma pessoa reconhecida, todos nós precisamos da mesma perfeição dada por Deus, para exatamente aplicarmos aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos exercido, para que isso seja feito de maneira realmente
como sendo uma boa obra, uma obra boa, uma coisa que deu resultado bom, uma coisa que trouxe benefício, algo que trouxe crescimento para todos, algo que fez com que todos fossem beneficiados de acordo com o que Deus diz que é o benefício para as pessoas. Avançando um pouquinho aqui, eu queria passar por 2 textos que são da autoria de Pedro. Pedro, que era uma pessoa assim pouco letrada, para não chamá-lo de iletrado, porque era um pescador, um homem simples, mas vejam só a profundidade do que ele, depois de conhecer aquele que nos aperfeiçoa, veja a profundidade do que ele diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, o público que estava recebendo essa carta, e nós, para nós ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelam perscrutar. Essa palavra perscrutar entrou no meu vocabulário bem mais tarde do que eu imaginava, não é? E eu tive que pesquisar, descobrir que significava que anjos queriam descobrir, entrar a fundo, pesquisar, entrar no detalhamento, no significado, na profundidade, no alcance dessas afirmações, e Deus reserva para nós usarmos destas palavras para edificarmos, para levarmos a salvação às pessoas, para ensinarmos, para afirmarmos a verdade. Em outra passagem, na segunda carta dele, capítulo 1 também, só que agora versículos 20 e 21, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ele não está se referindo às profecias dadas nos nossos dias, ele está se referindo às profecias registradas na palavra de Deus, portanto, inspiradas por Deus. Diz que essas verdadeiras profecias não foram dadas por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens de comunhão com Deus, homens justos, homens que procuram pautar a sua vida na palavra de Deus, homens que querem e procuram ter uma comunhão contínua com Deus de dia e de noite. Estes homens falaram da parte de Deus e não de si próprios, movidos pelo Espírito Santo. Isto é o que é a verdadeira inspiração da palavra de Deus. Veja só os aspectos aqui. Homens santos são os que foram inspirados. Eles falaram não de si próprios, mas falaram das coisas de Deus. São coisas que a gente pode observar de quem é que estão falando. E falaram isso movidos pelo Espírito Santo. Não foi algo que eles, hoje eu vou falar alguma coisa, vou abrir minha boca. Foi algo que o Espírito os moveu a fazer. Daí a segurança que nós podemos ter ao lermos a palavra de Deus e ao sabermos que Deus não só falou com eles aquelas coisas, como fala conosco nos nossos dias a respeito destas coisas, graças a Deus. Eu sei que você tem experiências de ouvir pessoas que manipularam a palavra de Deus, que usaram a palavra de Deus para os seus próprios interesses, para as suas próprias intenções. Isso não quer dizer que a palavra tenha perdido o valor. Ao contrário, ela continua sendo a mesma. E se nós um dia vamos dar conta de alguma coisa, é exatamente de o que nós fizemos com a palavra que nós recebemos. Desta maneira, como uma palavra imutável, infalível, eterna,
eterna, continuamente atual, que não necessita de mudanças porque a raça humana está mudando, porque as relações humanas estão sendo transformadas. Nós que deveríamos rever como estamos tendo esses relacionamentos e ver se eles não estão fugindo daquilo que Deus diz que é o propósito dele para a raça humana, porque foi ele quem nos criou. Ele não nos disse, criem novas maneiras de interpretar a vida. Ele não nos disse, criem maneiras de se relacionar. Ele disse, façam o que eu digo que vocês devem fazer e vocês vão ser bem-aventurados, vão ser abençoados. Deixem de fazer e, infelizmente, as coisas ruins, a maldição pode chegar sobre a vida e vai chegar sobre a vida dessas pessoas. Algum acréscimo a mais, pastor Nirvelto, pastor Edson, que as pessoas tenham comentado, ou próprio de vocês? Eu acho muito interessante, pastor, que na própria palavra de Deus, ele adverte o homem colocar conceitos, pensamentos dele, ele fala, ai daquele que acrescentar. É verdade, bem lembrado, pastor. Então isso é muito profundo e a gente precisa tomar cuidado, sabe? Não relativizar a palavra de Deus. Temos que ouvir e praticar esta palavra, porque é ela que nos leva à perfeição, dia a dia. Perfeito, então excelente é imutável lembrança. E nós temos que obedecer. Amém. Na íntegra. Que aquele que acrescentar se torna réu e alvo de todos aqueles flagelos que a palavra contém. Essa expressão, terrível isso, hein? Deus nos livre de acrescentar alguma coisa à palavra dele e que nos mantenha sempre fiéis à verdade aqui, graças a Deus. Alguma acréscimo aí, pastor? Essa. Nenhum aqui? Então eu gostaria de, já indo para o final, usar uma passagem aqui que a mim me inspira muito. Já há muito tempo, quem tem frequentado esta igreja tem me ouvido fazer afirmações frequentes, repetitivas sobre este assunto. Está em Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, diz Deus, e prosperará naquilo para que a designei. Há uma distorção, já que estamos falando de distorção, muito comum nos nossos dias, de uns anos para cá, de que pessoas acham que aquilo que elas afirmarem, que elas repetirem, que elas disserem com convicção vai acontecer. A Bíblia não dá base para isso, a Bíblia não afirma isso, mas ela diz que a palavra de Deus não volta vazia. Então, o nosso conselho é, tenha a palavra de Deus na sua boca. Afirme a palavra de Deus e realmente as coisas não vão voltar para Deus sem se cumprirem, porque diz aqui que elas foram ditas por Deus assim como a chuva veio sobre a terra. Lembra do ciclo da água, né? Que a água cai sobre a terra e depois ela evapora, ela precisa subir de volta para que a terra possa então produzir aquilo que nela foi semeado. Exatamente o que a palavra diz, ela precisa chover sobre a sua vida e você precisa fazer ela retornar para Deus em forma de oração, em forma de afirmação de que você crê que ela é verdade, em forma de vida, em forma de obediência. Se eu leio, se eu escuto, se eu sou inspirado pela palavra, eu devo me dedicar a praticar aquilo, a obedecer, e isto é o retorno da palavra para Deus. Bate lá no céu e diz, olha, este meu servo, esta minha serva está cumprindo a minha palavra. Vou, portanto, cumprir na vida dele tudo o que a minha palavra promete em relação a isto em que ele está ou ela está me obedecendo. E diz que a palavra fará aquilo que agrada a Deus, que apraz a Deus, que vai prosperar naquilo que Deus designou para fazer. Eu não tenho direito de usar a Bíblia para afirmar coisas que eu quero que aconteçam. Elas foram ditas, as palavras de Deus foram ditas para fazer aquilo que Ele diz que quer que aconteça, e ela prospera na minha vida em tudo isso, graças a Deus. Então, querido, faça a palavra voltar para Deus e creia que ela se cumpre na sua vida. E para finalizar, sim, pois não. Posso fazer não sei se eu posso fazer um comentário, mas logo no versículo 12 dessa leitura que o pastor fez, para que eu possa entender isso como uma promessa,
ou uma afirmação que Deus faz para nós, porque logo em seguida ele fala assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Perfeito. Essa é a promessa da continuidade, o que vai acontecer, né? Se eu recebo, assim como choveu e a terra vai produzir, ele diz, olha, vai ser como isso que você observa. Vai crescer isso, vai reproduzir aquilo. Coisas que a Bíblia promete que vão acontecer, é o que você vai ver florescer na sua vida a partir dessa atitude de recebê-la e fazer com que ela volte para os céus, como sendo a verdade absoluta, imutável e eterna, inspirada por Deus e revelada na sua palavra, vivendo, obedecendo, orando, afirmando esta palavra, testemunhando dela, ensinando a palavra. Então, graças a Deus, olha, a natureza, diz aí, vai bater palmas, porque vai descobrir, há um versículo na Bíblia que Paulo diz assim, olha, a natureza está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando que eles vivam aquilo que Deus definiu como sendo filhos de Deus. Não é verdade? Enfim, então a natureza está gemendo, e lá nesse texto que o irmão leu, diz aí que as árvores vão bater palmas, vão sentir o alívio, ainda que não tenham inteligência, ainda que não saibam se comunicar. Você vai perceber na natureza ao seu redor a diferença por causa de obedecer à palavra de Deus. Claro que os olhos mudam, a gente começa a enxergar de outra forma, mas Deus também tem a possibilidade, como eu estou agindo dessa maneira, este é um meio da graça. A graça de Deus então começa a transformar as coisas ao nosso redor. Graças a Deus por isso. Amém. Mas para completar, então, Hebreus capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz aqui o autor assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Desobediência pressupõe conhecer-se a vontade perfeita, pressupõe saber-se qual é a vontade de Deus. Então, não entre na desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia está dizendo aqui que o melhor psicólogo que existe para nós é a palavra de Deus. Ela consegue penetrar na sua mente e no seu coração e fazer com que você perceba se aquilo era apenas um pensamento passageiro ou se era um propósito já se instalando no seu coração. Se era algo que você estava definindo como princípio de vida a ser obedecido. Porque ele diz, olha, cuidado para não entrar num caminho de desobediência. E a palavra de Deus é viva para isso. Ela é eficaz, ela é eficiente e ela é eficaz. Ela produz, ela traz o resultado esperado e o resultado é bom. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes afiada dos 2 lados, e ela penetra. Ela faz com que a gente entenda o que são coisas da alma, o que são coisas do espírito. Ela faz com que a gente descubra o que são coisas de pensamento passageiro que chegou e vai, e o que são coisas que nós deixamos tomar conta e se tornam propósitos, se tornam princípios, se tornam valores de vida. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A prestação de contas de que a Bíblia fala é exatamente de acordo com o que nós conhecemos da palavra de Deus, com a verdade que nós recebemos e com a maneira como nós recebemos esta verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem recebe a Jesus recebe a verdade. Quem recebe a palavra de Deus como sendo direção de vida, vontade perfeita de Deus, recebe a verdade e se dispõe a viver para a verdade e na verdade. É sobre isso que eu gostaria de orar com você.
que você nunca mais tenha dúvida sobre a qual fonte recorrer para conhecer a verdade. Ela está na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela é Jesus, a palavra viva, a palavra encarnada de Deus, o verbo que se fez carne. Que esta palavra de Deus, a verdade revelada, inspirada, e que a palavra de Deus viva, habite ricamente no seu coração, se já não estão vivendo. Que este dia seja um dia de entrega absoluta, de consagração, para que a palavra se torne a direção para toda decisão, todo pensamento, toda palavra que você vai proferir a partir de hoje. Podemos orar? Podemos orar? Com certeza. Amado Pai Celestial, queremos agradecer por essas pessoas que estiveram acompanhando essa nossa programação, essa transmissão. Te louvar pela sabedoria que a Tua palavra nos dá, por quantas coisas nós já mudamos de opinião, Senhor, sobre coisas que pensávamos que era de um jeito e depois que estudamos a Tua palavra descobrimos ser de outro, porque Tu és aquele que é a verdade. Obrigado, Senhor. Continua nos ensinando, continua fazendo com que permaneçamos no Teu caminho, que é a verdade. Continua fazendo com que a nossa mente tenha entendimento da Tua palavra e que o nosso corpo esteja submisso, seja levado cativo o nosso pensamento, Senhor, à obediência da Tua palavra. Senhor, ajuda-nos a sermos encontrados sempre assim, em esforço de sermos obedientes. E muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, que é a verdade, afirma que aquele que confessa Jesus como Senhor e crê no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo. Obrigado por essa simplicidade do caminho da salvação apresentada na Tua palavra, que todos nós possamos viver assim, que estes queridos que assistiram a esta mensagem possam reproduzir este ensinamento e trazer muitas pessoas ao entendimento de que precisam ter um encontro verdadeiro contigo. Ajuda-nos a sermos instrumentos Teus nesta sociedade em que tantas verdades relativas são apresentadas. Senhor, se olharmos dentro da família, vamos descobrir que um irmão, um tio, um primo, todo mundo tem o seu pensamento a respeito de tantas coisas. Senhor, como é difícil nós encontrarmos coerência, encontrarmos harmonia, mas obrigado porque no meio do Teu povo, na Tua casa, porque nós temos uma verdade única e absoluta, nós podemos viver em harmonia e em comunhão. Em nome de Jesus, continue então, Senhor, fazendo a Tua obra, conforme a Tua palavra disse que seria na nossa vida, o pedimos no nome de Jesus. Amém.